Jeová, o Deus do Sinai, comparado a Jesus. Olá pessoal, este é o canal Cristão Marcionita. Antes de iniciarmos o vídeo, te peço que deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E vamos para o vídeo. Esses dias me lembrei de uma passagem bastante curiosa da Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, na qual Jeová, o Deus hebraico, desce no Monte Sinai e aterroriza o povo israelita. Creio que essa passagem demonstra um pouco da natureza terrível de Jeová, por isso resolvi trazê-la ao canal. Também vou compará-la com a aparição de Jesus em seu sermão das bem-aventuranças. A passagem da descida de Jeová ao Monte Sinai está no livro de Êxodo, capítulo 19 e 20. Vejamos do que se trata. Em Êxodo, capítulo 19 e versículos 16 ao 19, está escrito, abre aspas, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Fecha aspas. Realmente parece uma cena de filme de terror. Trovões e raios, nuvem negra, trombetas ressoando em alto volume, fumaça, fogo, tremor. Não foi à toa que o povo israelita ficou tremendo de medo. Mas que tipo de Deus é esse que precisa criar todo esse cenário terrível e trevoso? Deus não é luz, amor, bondade e paz? Que tipo de Deus é esse que colocava medo em seu povo escolhido? Que tipo de adoração é essa que envolve medo e cenário de filme de terror? Jeová também não permitiu que o povo tocasse o monte, pois quem o tocasse seria morto, como está escrito em Êxodo, capítulo 19, e versículos 12 e 13. Abre aspas. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Fecha aspas. E qualquer do povo que olhasse para o Senhor também seria morto, como está escrito em Êxodo, capítulo 19, e versículos 21 e 22. Abre aspas. E o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Fecha aspas. Nessa ocasião, Jeová estabeleceu limites ao redor do monte Sinai e ameaçou matar qualquer um, com exceção de Moisés e Arão, que ousasse ultrapassar os limites estabelecidos. O que podemos deduzir disso? Que Jeová tem uma aparência tão terrível que precisa se esconder na densa nuvem? Que Jeová é tão terrível que só de aproximar-se dele a pessoa é aniquilada? Em Êxodo capítulo 20 e versículos 18 ao 21 está escrito, abre aspas, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés:
fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Fecha aspas. Vejam como o povo israelita estava assustado diante daquela cena horrível. Os israelitas sentiram tanto medo que disseram a Moisés: mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Que tipo de Deus é esse, que só de ouvir a sua voz a pessoa deseja a morte? Nessa ocasião, Jeová havia acabado de ditar os 10 mandamentos ao povo. E o que Moisés falou? Que era necessário que o povo temesse a Deus para que não pecasse. Novamente, Jeová só consegue a obediência de seu povo através do medo, da ameaça e do terror, igualmente a um ditador que mantém o seu governo à base da tirania e da violência. Vejamos agora a aparição de Jesus em seu sermão das bem-aventuranças. Ela é descrita na Bíblia Marcionita, no capítulo intitulado Novos Éditos do Novo Deus, que corresponde a Lucas, capítulo 6, e versículos 17 ao 42. Está escrito, abre aspas, e Jesus desceu entre eles e parou na planície, e a companhia de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia e Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças, e os atormentados por espíritos imundos, e foram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía virtude e curava a todos. Fecha aspas. Primeiro, vemos que Jesus desceu entre o povo, isto é, no meio do povo, como se houvesse descido do céu à terra. No Evangelho de Lucas, essa parte foi substituída por Jesus desceu com eles, como se Jesus houvesse descido do monte junto de seus discípulos, o que muda todo o sentido da frase. Segundo, a companhia de seus discípulos e uma multidão de pessoas que habitava as redondezas foram ao seu encontro para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Isto demonstra que aquele povo desejava ouvir a sua palavra, as boas novas, diferentemente do povo israelita no Monte Sinai, que sentiu um medo terrível ao ouvir a voz de Jeová. Terceiro, a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía virtude e curava a todos. Isto significa que Jesus não só deixava que o povo tocasse-o, como também aqueles que o tocavam eram curados de suas enfermidades, porque dele saía virtude. Quão diferente de Jeová, que estabeleceu limites intransponíveis ao redor do Monte Sinai e que ameaçou de morte qualquer um que tocasse na base do monte. De Jesus emana virtude e cura, de Jeová emana terror e morte. Quanto às ordenanças deixadas por Jeová e Jesus, também há diferenças entre elas. Para Jeová, aqueles que não cumprem os seus mandamentos são amaldiçoados até a 3ª e 4ª geração. E ele só trata com bondade aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Em Êxodo capítulo 20 e versículos 5 e 6 está escrito, abre aspas, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Fecha aspas. Jeová é rancoroso e vingativo.
Ele também ordenou em Êxodo capítulo 20 e versículo 7, abre aspas, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão, fecha aspas. Jeová não conhece o perdão. Ele promete se vingar de cada um que blasfemar contra o seu nome. O Senhor Jesus apresenta um Deus diferente, cujas premissas são o amor, a benevolência, a generosidade, a misericórdia e o perdão. Ele disse em Lucas capítulo 6 e versículo 35, abre aspas, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperardes nada novamente. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Fecha aspas. O Altíssimo faz o bem até para os ingratos e maus, mas Jeová castiga até a terceira e quarta geração daqueles que o desprezam. Como podem ver, dois deuses diferentes com premissas diferentes. Jesus continua nos dois versículos subsequentes, abre aspas, sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Fecha aspas. Jesus fala que o Pai é misericordioso, que é sinônimo de piedoso, generoso, benevolente, benigno, benévolo, bom, bondoso, caridoso, caritativo, clemente e indulgente. Enquanto que Jeová fala que não deixará impune aqueles que tomarem o seu nome em vão. Jesus fala para não julgar nem condenar, enquanto que o julgamento e a condenação são próprios de Jeová. Jesus ensina o perdão, enquanto que Jeová ameaça com castigos e punições. Como podem ver, não só a natureza de Jeová e Jesus é diferente, como também as suas premissas. Isto significa que o Deus do Sinai não pode ser o Pai ao qual Jesus se referia, mas sim um Deus inferior cuja lei se contrapõe às boas novas reveladas por Cristo. Os marcionitas sabiam disso, e Marcião até mesmo publicou no ano 144 depois de Cristo a obra intitulada Antítese, na qual analisava as oposições entre o Deus da antiga e da nova aliança. Infelizmente, a obra se perdeu, ou possivelmente as suas cópias foram apreendidas e queimadas, e só o que restou dela foram algumas citações de autores cristãos. Há também a reconstrução especulativa da Antítese de Marcião, que pode ser encontrada no site Marcionite Scripture. Vou deixar o link na descrição. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. Apóstolo Paulo e as duas revelações. O apóstolo Paulo explica a revelação do Monte Sinai e a compara com a revelação de Cristo. Para ele, a revelação do Sinai gera para a escravidão, enquanto que a revelação de Cristo gera para a liberdade. Na versão marcionita de Gálatas, capítulo 4, e versículos 21 ao 31, está escrito, abre aspas, diga-me, vós que desejais estar sob a lei, não ouvis a lei? Pois Abraão teve 2 filhos, o de uma escrava, o outro por uma mulher livre. Mas aquele que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o da mulher livre era por promessa, isto é, alegorizado. Estas são 2 revelações. De fato, aquela do Monte Sinai é a sinagoga dos judeus, dando à luz, de acordo com a lei, na escravidão. A outra dá à luz em liberdade, acima de todo principado, poder, domínio,
de todo nome que se nomeia, não só neste destino, mas também no que está por vir, a Santa Assembleia prometida a nós, que é a nossa mãe. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Fecha aspas. Isto significa que a revelação e a aliança feitas no Monte Sinai entre Jeová e o povo israelita geram para a escravidão, enquanto que a revelação e a aliança feitas em Cristo geram para a liberdade. Isto explica porque a lei do Sinai é punitiva e Jeová governa através do medo, e porque as boas novas de Cristo são misericordiosas e ele cheio de virtude. De certo modo, Jeová se revelou no Monte Sinai e estabeleceu os seus mandamentos para manter o povo israelita sob escravidão, e foi necessário que Cristo viesse à terra para desfazer a sua obra e libertar-nos do seu domínio. Este foi o nosso estudo sobre o Deus do Sinai e as suas contradições com Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima!